Salve nação, trazer um pouquinho para vocês aqui sobre as polêmicas da rodada, né, envolvendo o Flamengo, claro, e convocação também para a Copa do Mundo. Trazer um pouquinho da minha opinião aqui, que eu acho que é um pouco diferente das opiniões que a maioria dos torcedores rubro-negros tem. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever, deixar o like e seguir o nosso canal para continuar incentivando a gente a sempre trazer conteúdo sobre Flamengo para vocês. Bom, ontem, né, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense e o que nós vimos, né, foi uma batalha campal. Né? O Pedrinho do Atlético Paranaense, ele deveria ter sido expulso, tá? Não foi expulso, o VAR não chamou, né, numa tentativa, né, de frear essa perseguição do Flamengo, né, ao líder Palmeiras. Por que eu falo frear? Porque o Palmeiras vem de, acho que 3 empates seguidos, né? E o ponto ontem conquistado contra o Atlético Paranaense, ele tem que ser muito, mas muito comemorado. Todo mundo sabe, jogar lá é difícil, o time deles é chato, faz uma pressão absurda, mas ontem o Rafael Klein, ele condicionou o jogo para o Atlético Paranaense, né? O volante deles deveria ter sido expulso naquela jogada do Paquetá, isso daí é inadmissível ele não ter dado vermelho em campo. E ficou ainda pior porque o VAR nem chamou, né? Numa clara manifestação de que é o Flamengo, né? Então não vamos chamar. A gente sabe como funciona os bastidores do futebol brasileiro, um negócio terrível, sujo, né? Mas conseguimos conquistar o ponto, tem que ser muito valorizado, e o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é confronto direto contra o Palmeiras. Lembrando que nós temos um jogo a menos, então vale a liderança, né? Nós estamos a 4 pontos, né? Com um jogo a menos, que ainda não tem data definida, que vai ser contra o Mirassol, vai ser no Maracanã, e o Flamengo amplamente favorito. Mas para consolidar esse favoritismo, primeiro, Rossi, você tem que parar de achar que você é o Gordon Banks, Levi Ashley, né? Você tem que ir na bola com firmeza. São 2 falhas seguidas em jogos importantes. Falhou contra o Vitória, falhou contra o Atlético Paranaense. Isso não tira o mérito que você é um baita goleiro, né? Traz muita segurança à defesa do Flamengo, ao time do Flamengo. Você é o responsável pelo início da construção das jogadas, né? Você sai muito bem com os pés, de vez em quando dá uns sustos na gente, mas todo mundo tem muita confiança em você. Mas essas 2 falhas, uma falha custou a classificação na Copa do Brasil, né? E a outra falha, né, a gente poderia ter tido uma sorte maior, né, no jogo contra o Atlético Paranaense. Porém, no jogo contra o Atlético Paranaense, você também salvou, né? Teve um lance ali contra o Viveiros, né, que eu não sei como um centroavante que está brigando pela artilharia do brasileiro perdeu aquela chance. Graças a Deus que perdeu. Mas fica aqui o registro que a falha foi gravíssima. Gravíssima. Tá certo, contou com um desvio ali no Léo Ortiz, se eu não me engano, mas um goleiro do teu quilate não pode cometer esse tipo de falha. E vou falar um pouquinho também de alguns jogadores que
vem performando abaixo, muito abaixo do que eles podem entregar. São eles: Alexandro, acho eu que ele está sentindo a parte física, né? Ontem o Mendonça caía muito ali pelo lado do Alexandro e ele sentiu muito. O Mendonça é um atacante muito rápido, então ele sentiu muito a parte física, né? Mas fez uma péssima partida contra o Vitória. Ontem também não foi bem, né, contra o Atlético Paranaense. Samuel Lino, eu acho, né, quem me acompanha sabe que eu nunca fui um defensor da contratação do Samuel Lino, né? Para mim ele é um jogador comum. Só que hoje, para você jogar no Flamengo, você não pode ser um jogador comum. Você tem que ser um jogador extra classe. E o Cebolinha, no pouco tempo que teve em campo, produziu mais do que o Samuel Lino, que jogou aí, vamos dizer aí, 70% da partida. Cisca muito, né? Não produz, tem lampejos de bom jogador, né? Em alguns jogos ele vai lá, faz uma jogada, desequilibra, dá passe para gol, faz gol, mas a gente precisa de constância, né? E isso o Samuel Lino ele não entrega. Talvez se ele fosse esse extra classe, né? Talvez o Atlético de Madrid não tivesse liberado. Saul ontem inexistiu, sempre correndo errado, né? Alguns toques na bola displicentes, teve muita dificuldade em se adaptar com gramado sintético, não só ele, como o Varela também teve muita dificuldade em ter ali a coordenação entre a velocidade que a bola toma no gramado sintético e a construção das jogadas ofensivas. Defensivas, o Varela ele não comprometeu muito, assim como o Saul, mas, né, fica aqui o registro que o Saul vem de um grande período de inatividade, né, ainda passou por um momento conturbado, né, familiar, teve problema com o filho dele, todo mundo sabe disso, mas se ele já está apto a voltar a atuar, eu acho que as atuações dele precisam subir um pouco o nível, né? O Flamengo ontem jogou muito desfalcado, esfacelado, sem muitos jogadores, mas a sorte poderia ter sido melhor, né, se não fosse a falha do Rossi e também alguns ali problemas defensivos com relação ao rápido ataque do Atlético Paranaense, que espetou o Mendonça do lado e o Viveiros também sabe muito bem jogar com o corpo, um atacante centroavante interessante, bem interessante. Bom, falar um pouquinho também sobre parte de dispensas, né? A gente sabe que está chegando aí metade do ano e vem aí Copa do Mundo, né? O mercado deve ficar bem aquecido, mas eu acho que o Flamengo precisa avaliar um nome que não vem sendo muito cogitado para sair, mas eu acho que entre o que ele entrega, né, e pelo que custou, eu acho que está na hora do Flamengo se desfazer dele, que é o Nico de la Cruz. Ninguém questiona aqui a qualidade que o jogador tem. Todo mundo sabe que ele é muito bom jogador, mas ele não consegue entregar isso no Flamengo porque ele tem problemas físicos. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, ele não pôde jogar porque o Flamengo preserva ele, né, em gramados sintéticos.
né, por conta dos problemas que ele tem nos joelhos, né? Então eu acho que o Flamengo poderia avaliar a questão de liberar o jogador. Agora, aquela opinião imparcial, né, que eu falei sobre a convocação sobre a Copa do Mundo. Léo Pereira, para mim, tem que ir. Para mim, é disparado o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Ponto. Isso daí é inegável, né? Eu acho que o Fabrício Bruno, quando jogou com o Léo Pereira no Flamengo, eu lembro muito de Gamarra e Juan, né? Para quem é um pouco mais velho, torcedor do Flamengo um pouco mais velho, vai lembrar da dupla Gamarra e Juan. O Juan era um zagueiro oriundo das categorias de base do Flamengo, que cresceu muito, mas muito jogando ao lado de um zagueiro espetacular que era o Gamarra, né? E aí se tornou o Juan, que aí todo mundo conhece. Então eu acho que o Léo Pereira fez isso com o Fabrício Bruno, porque quem acompanha aí os jogos do Cruzeiro vê que o Fabrício Bruno decaiu e muita marra para pouco futebol, tá? Então eu acho que que o Léo Pereira deveria ser convocado para a seleção brasileira. E não vou falar aqui dos outros, né? Eu vou falar única e exclusivamente do Pedro. O Pedro é um jogador que a seleção precisa. Se você for ver a pré-lista, né, dos jogadores assinalados lá pelo Ancelotti, você vai ver que tem muito atacante de beirada, né, mas não tem um 9 fixo. Tem lá o Igor Thiago. Gente, com todo respeito ao jogador, né, mas tecnicamente falando, o Pedro é muito, mas muito acima do Igor Thiago. Ah, mas o Igor Thiago está fazendo gol na Premier League, né? E o Pedro só faz gol contra time fraco. Que time fracos são esses? Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Mineiro. Não vejo demérito nenhum nisso. Então, sim, eu levaria o Pedro. Porque o Pedro hoje, tecnicamente, né, ele é o melhor camisa 9 atuando no Brasil. E ele agrega muito. Ele não é só um fazedor de gol. Ele prepara jogadas, trabalha muito bem como pivô, tem o drible, né, aquele driblezinho curto ali, dentro da área, né, que pode abrir um espaço para uma finalização. Então sim, eu levaria o Pedro em vez de Igor Thiago, Igor Jesus. Não levaria nenhum deles, eu levaria o Pedro. E detalhe, 9 titular da seleção, né? Se querem ter algum anseio de passar de fase, né? Porque eu acho que, infelizmente, essa seleção aí não vai ganhar a Copa do Mundo, né? Mas se quiser passar de fase, né, tem que levar o Pedro, e o Pedro é titular sim desse time aí. Pode escrever isso daí. Bom, isso daí foi um pouquinho da minha análise. Prometo fazer mais conteúdos para vocês aí, né? A cada vez a gente vai melhorando, vai pegando aqui a dinâmica de como funciona a plataforma para entregar bons conteúdos para vocês. Vou ficando por aqui, saudações rubro-negras e até a próxima, pessoal!